Livro da Vida, de Santa Teresa de Jesus, capítulo 12. Embora no último capítulo eu me tenha desviado muito discorrendo sobre outras coisas, por me parecerem muito necessárias, o que eu de fato pretendia esclarecer era o quanto podemos adquirir por nossas próprias forças e como neste primeiro estágio de devoção podemos de certo modo ajudar a nós mesmos. Pois, se meditamos demoradamente no que o Senhor passou por nós, somos movidos à compaixão, e esse sofrimento e as lágrimas que dele brotam são muito doces. Pensar na glória que esperamos, no amor que o Senhor teve por nós e em sua ressurreição, infunde-nos um regozijo, que não é de todo espiritual nem sensível, mas um deleite virtuoso. E o sofrimento é também muito meritório. Essa é a natureza de todas as coisas que causam devoção, a qual parte é adquirida pelo entendimento, embora não se possa merecê-la nem alcançá-la sem o favor de Deus. Para uma alma que o Senhor não fez subir mais do que até aqui, o melhor é não procurar subir mais acima por suas próprias forças. E isso deve ficar bem claro, porque uma tal tentativa só a fará regredir. Nesse estado, a alma pode tomar a firme resolução de fazer muitas coisas por Deus e de despertar o seu próprio amor, além de outras ações que ajudarão a crescer nas virtudes, conforme o que diz um livro chamado A Arte de Servir a Deus, que é muito bom e apropriado para pessoas que se encontram neste grau, porque faz trabalhar o entendimento. A alma pode representar-se como se estivesse diante de Cristo e acostumar-se a sentir um grande amor por sua sagrada humanidade. Pode tê-lo sempre consigo, falar com ele, pedir-lhe ajuda para suas necessidades e queixar-se a ele de suas provações. Pode rejubilar-se com ele em suas alegrias e, no entanto, jamais deixar-se levar por estas ao ponto de esquecer-se dele. Para tanto, não necessita construir orações muito elaboradas, mas pode simplesmente usar umas palavras que atendam a seus desejos e necessidades. Essa é uma excelente maneira de progredir, e com grande rapidez. E quem se esforça sempre por cultivar esta preciosa companhia e tirar bom proveito dela, aprendendo realmente a amar a este Senhor, e quem tanto devemos, é alguém que, penso eu, realizou um grande progresso. Por essa razão, como eu disse, não devemos nos preocupar se nos falta uma devoção consciente, mas agradecer ao Senhor por nos permitir acalentar em nós mesmos o desejo de o contentar, ainda que nossas obras sejam de pouco valor. Esse método de trazer o Cristo a nossas vidas é proveitoso em todos os estágios. Um meio extremamente seguro e de progredir e chegar rapidamente ao segundo grau de oração, além de, nos últimos estágios, manter-nos a salvos das armadilhas que o demônio pode preparar contra nós. Isso, portanto, é o que podemos fazer. Quem quiser ir além daqui e elevar seu espírito a experimentar consolações que não lhe são dadas, penso que perderá as duas coisas, porque tais consolações são sobrenaturais e a alma, desguarnecida da ajuda do entendimento, fica deserta e põe-se a sofrer de extrema aridez. E como este edifício está todo alicerçado na humildade, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais adiante irá nossa virtude. Do contrário, perderemos tudo.
e parece que é um tipo de soberba o que nos faz querer elevar-nos mais do que podemos, pois Deus, ao querer nos aproximarmos a si, já nos dá mais do que merecemos. Com isso, não defendo que se deva interditar a elevação do entendimento às coisas do céu ou de Deus, as maravilhas que há no céu e a grande sabedoria divina, ainda que eu jamais o tenha feito, pois, como disse, não tenho aptidão para tal. E se mesmo para tratar de coisas mundanas, Deus já me deu a graça de estar consciente da fraqueza do meu intelecto e do atrevimento que representa o querer abarcá-las, quanto mais em relação às coisas do céu. Sei bem que outras coisas poderão tirar um bom proveito disso, especialmente se forem letradas, pois penso que o estudo é um grande tesouro para este exercício, se vai acompanhado da humildade. De uns dias para cá, observei que isso é o que ocorre com algumas pessoas letradas, que começaram há pouquíssimo tempo e têm feito um grande progresso. O que, por sua vez, me faz desejar que um número muito maior de pessoas letradas venham abraçar a vida espiritual, como direi mais adiante. Quando digo não queiram as pessoas se elevar sem que Deus as eleve, estou usando a linguagem do Espírito. Quem tiver alguma experiência haverá de me entender. E se o que já disse não puder ser entendido, não saberei explicá-lo de outra forma. Na teoria mística de que comecei a falar, o entendimento deixa de operar porque Deus o suspende, como depois o haverei de explicar, se dele eu tiver ajuda para este propósito. O que não devemos fazer é presumir ou pensar que podemos suspendê-lo por nossa própria conta. Tampouco simplesmente deixar de utilizá-lo, porque desse modo ficaremos estúpidos e frios, e não faremos progresso algum. Quando suspende o entendimento e cessa sua atividade, Deus lhe dá algo que o espanta, e ao mesmo tempo o mantém ocupado, de maneira que raciocinar de nenhuma maneira ele possa entender mais durante a reza de um credo do que o conseguiríamos em muitos anos fazendo uso de todos os nossos esforços humanos, pois seria tolice manter ocupada as faculdades da alma e pretender que, ao mesmo tempo, permaneçam em repouso. E volto a dizer que, mesmo que não se perceba isso, revela uma ligeira falta de humildade, ainda que não haja culpa. É algo que certamente causa incômodo e deixa a alma frustrada. Como alguém que, estando prestes a dar um salto, é de repente segurado por trás e assim vê desperdiçadas as forças que havia mobilizado. Quem se detiver sobre o assunto poderá detectar no pouco ganho que a alma obtém esta ligeira falta de humildade a que me referi. Porque esta virtude tem esta excelente característica. Quando uma ação vem dela acompanhada, a alma jamais fica descontente. Creio ter esclarecido essa questão, ainda que possivelmente apenas para mim mesma. Que o Senhor abra os olhos dos leitores, concedendo-lhes a experiência que, por menos que seja, lhes será de grande ajuda para que possam compreender rapidamente o que vai aqui escrito. Durante muitos anos, li muita coisa, mas sem nada entender. Por muito tempo, embora Deus me estivesse ensinado, não sabia dizer uma palavra para explicar o seu ensinamento às outras pessoas. E isso não me custa pouco trabalho. Quando Sua Majestade assim o deseja, Ele pode ensinar tudo num breve instante e de uma maneira que me espanta. Uma coisa posso dizer com verdade, embora pessoas de alta espiritualidade tentassem explicar-me o que o Senhor me estava ensinando para que eu pudesse falar disso a outras pessoas.
Minha estupidez era tanta que não conseguia obter o mínimo proveito de sua instrução. É possível que o Senhor assim o quisesse, a fim de que eu não devesse nada a ninguém pelo meu conhecimento, pois Sua Majestade sempre foi o meu mestre. Bendito seja Ele por tudo, pois fico profundamente envergonhada quando afirmo ser essa a verdade sobre mim. De todo modo, sem que eu quisesse ou pedisse, pois nunca tive curiosidade nessas coisas. Infelizmente, pois tal curiosidade é uma virtude, mas sim em outras vaidades. Deus de repente me deu a graça de não só de compreender tudo com absoluta clareza, como também o de saber dizer, de maneira que se espantavam meus confessores, e eu mais do que eles, porque mais do que eles estava eu consciente de minha estupidez. Com essa experiência pela qual passei, há bem pouco tempo, aprendi que, quando se trata de algo que não se afeta à minha consciência, não devo tentar aprender o que o Senhor não me ensina. Volto a repetir meu aviso de que é muito importante a regra de não elevar o espírito se o Senhor não o eleva. O que isso significa já está explicado. Isso é especialmente danoso para as mulheres, pois nelas o demônio poderá plantar ilusões, embora eu seja convencida de que o Senhor jamais permite que se cause dano em quem procura chegar até Ele com humildade. Ao contrário, tirará mais proveito e lucro pelo mesmo caminho por onde o demônio pensava levar aquela alma à perdição. Por ser este caminho o mais usado pelos principiantes e porque importa muito os avisos que dei, tive de alongar-me bastante sobre esse ponto. Confesso que, em outros lugares, tais avisos terão sido muito melhor escritos, e que foi com farta confusão e vergonha que os escrevi, embora não tanto como havia de ter. Bendito seja o Senhor por tudo, por quer que consente que alguém como eu fale em coisas suas, de tal natureza e tão sublimes.